Fala pessoal, vamos falar agora da ODS 8, ou seja, trabalho decente e crescimento econômico, pois as duas coisas estão interligadas. Primeira questão, a ODS ela tem o crescimento, o trabalho decente ele é a locomotiva para as outras ODS. Então vocês têm que ter em mente o seguinte, que o trabalho é o que produz tudo. Então, desde a tecnologia, que coloca a tecnologia na prática, que faz as instalações necessárias para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, esse é um tema fundamental e relevante. Vamos lá. O objetivo 8, portanto, é promover o crescimento econômico sustentado, inclusive pleno emprego, produtivo, trabalho decente para todos, tá? Então, a ODS 8 ela propõe equilibrar crescimento econômico com inclusão social, além da sustentabilidade ambiental, garantindo que o desenvolvimento gere oportunidades para todos, sem deixar ninguém para trás. Esse objetivo envolve aumentar a produtividade, incentivar a inovação, promover empreendedorismo, trabalho decente com remuneração justa. Também abrange eliminar o trabalho forçado e o trabalho infantil, proteção dos direitos trabalhistas, criação de ambientes de trabalho seguros, valorização de setores como o turismo sustentável. É um compromisso que exige políticas econômicas integradas, apoio internacional, fortalecimento de instituições financeiras para ampliar acesso a recursos e serviços, né? As instituições financeiras no sentido de prover capital para que as pessoas também por iniciativa própria consigam empreender e inovar quando possível, tá? Então, questão básica, como eu falei anteriormente, o trabalho ele é um veículo para destravar as demais ODS. Okay? Porque quando você tem uma política salarial, você tem uma segurança para os trabalhadores, você consegue promover uma economia mais dinâmica, tá ok? Vamos lá. 2016 a 2022, o Brasil teve um crescimento, uma estagnação e volatilidade com relação ao trabalho decente. A partir de 2023 tivemos uma melhora conjuntural, nada demais. PIB per capita mais 2,2%, desemprego 7,7%, né? Isso é considerado já pleno emprego, mas o desafio é sustentar essa condição, ou seja, que o Brasil continue produzindo empregos, que a mão de obra continue empregada, né? E que isso perdure por muito tempo, tá? Então, dados chaves, como eu falei, aumento conjuntural de 2,2% em 2023. Produtividade, tivemos o PIB real ocupado, 2016 a 2022, tivemos menos 0,7%. A OCDE conseguiu mais 1,1%, tá? Taxa de desocupação, então ela em 2015 ela estava 8,8%, subiu em 2022 para 9,5%, 2023 caiu para 7,7%, tá? Informalidade, que também são questões importantes. Nós temos alta no período de 2022, período pandêmico, como vocês sabem, e um leve recuo em 2023, tá? Trabalho infantil, tivemos queda, tá? Segundo o IBGE, tivemos uma queda e consequências sociais. Renda e emprego instáveis ampliam vulnerabilidade de mulheres, jovens, portadores de deficiência, grupos racializados, rendimentos femininos ainda inferiores. Nós temos também a questão da equiparação da renda. Possivelmente esse assunto também foi tratado com a Carolina quando ela tratou de igualdade de gênero, tá? Informalidade elevada também não é muito bom, pois reduz a proteção social, produtividade e arrecadação, ok? Desigualdades territoriais e setoriais também travam uma difusão e produtividade por um crescimento inclusivo, tá? Atores importantes e institucionais dentro dessa área do trabalho. IPEA, IBGE, Fiocruz, Política Econômica e Trabalho, Ministério da Fazenda e Planejamento, BNDES, que pode ajudar com crédito, né, para microempreendedores e empreendedores. E na qualificação, por exemplo, o sistema Cine, PNQ e Pronatec são interessantes. Fiscalização e direitos. Então temos a Auditoria Fiscal do Trabalho, né? Ministério Público do Trabalho, OIT, Organização Internacional do Trabalho, Sociedade Civil, GTSC, Relatório Luz,
Ele também faz uma análise, inclusive, de programas de juventude com evidências de impacto, políticas e programas existentes, né? No plano macro e produtividade, o arcabouço fiscal com espaço para investimentos, reforma tributária, bens e serviços para eficiência. PAC, que também fornece maior infraestrutura, nova indústria do Brasil, Brasil mais produtivo, 200 mil empresas, foco em manufatura enxuta e transformação digital. Mercado de trabalho decente e inclusão. Nós temos Programa Trabalho Sustentável, combate à informalidade, trabalho infantil, análogo à escravidão e igualdade de oportunidades. Reforço na fiscalização, também importante. Segurança laboral, alimentar, que seria o PAT, e o FAT, seguro-desemprego e qualificação. Capital humano, jovens e mulheres. PNQ, Pronatec e Cine, ajuste de curso de vagas de demandas, né? Alguns 100 novos campi, etc. Planejamento Federal, PPA 2024-2027, metas de crescimento, emprego e produtividade, redução da pobreza, desigualdade e descarbonização, tá? Síntese estratégica para você. Para uma redação de política pública, poderíamos falar o seguinte: crescimento per capita não sustentado e produtividade em queda no ciclo, melhora cíclica em 2023. Nó crítico, produtividade. Tecnologia, gestão e capital humano. Informalidade e desigualdade, né? Por gênero, raça e território. Rota de solução, aí é que é o ponto que eu preciso da sua atenção. Combinar estabilidade macro, mais reformas para eficiência, investimento em infraestrutura e digitalização, né, de pequenas empresas, qualificação focalizada, jovens, mulheres e PCD, fiscalização efetiva dos direitos, para que ninguém tenha mais risco no seu trabalho, para que não tenha uma proteção previdenciária, ok? Então, tese guia. Para que o ODS 8 cumpra seu papel de alavanca dos demais ODS até 2030, o Brasil precisa transformar a recuperação de 2023 em trajetória sustentada, atacando simultaneamente produtividade, informalidade, desigualdade, com execução disciplinada do PPA e governança interinstitucional orientada em evidências, tá? Agora, algumas metas oficiais. Sustentar o crescimento econômico, né, de acordo com as circunstâncias nacionais, como a gente falou que estava na ordem de 7%. Atingir níveis mais elevados de produtividade nas economias por meio de diversificação, modernização tecnológica e inovação. Inclusive por meio e foco de setores de alto valor agregado, tá? Que são as demandas tecnológicas, né? Então isso gera muito valor agregado, o custo é baixo, o lucro é muito alto, e de setores intensivos de mão de obra. Promover políticas orientadas para desenvolvimento que apoiem atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade, inovação. Incentivar formalização e crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio de acesso a serviços financeiros, porque é muito difícil você tentar empreender numa área se você não tem um capital para empreender. Ninguém consegue empreender usando crédito pessoal, isso é impossível, isso não tem como ser feito, ok? Melhorar progressivamente a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção. Também estamos associados a evitar desperdícios. Empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental. Isso também é interessantíssimo vocês terem essa noção que crescer economicamente não significa degradação ambiental, né? Nós já ouvimos falar do dilema do pão e aço, né? O dilema do pão e aço foi um dilema nos anos 80 que as pessoas era uma discussão estratégica se o Brasil deveria correr atrás do aço de uma indústria pesada e negligenciar a população, ou seja, não ter pão, mas ter o aço. Isso se provou que não dá certo. Então nós precisamos conciliar sempre o desenvolvimento com um crescimento ambiental e socioambiental, principalmente. Ok, pessoal? Isso é chave para vocês. Alcançar emprego pleno e produtivo de trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência. Remuneração igual para trabalho de igual valor, ou seja,
não pode ter, se a pessoa realiza o mesmo trabalho, um PCD, uma mulher, questões raciais, isso não pode ser aplicado dentro do ambiente de trabalho, isso precisa ser erradicado, né, que é uma prática que ainda hoje ela acaba existindo. Até 2020, foi uma meta antiga, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação e formação. Também necessário manter, não é porque está em 2020 essa meta está atrasada, nós não podemos regredir nisso, precisamos manter os mesmos índices. Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas. Assegurar proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de criança-soldado. Isso também pode ser uma meta considerada mundial, porque existem países que usam crianças, né, como soldados. Proteger direitos trabalhistas, promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo trabalhadores imigrantes, em particular mulheres imigrantes e pessoas com empregos precários. Em 2030 também existe a meta de elaborar e implementar políticas para promover turismo sustentável, que gere empregos e promova a cultura e produtos locais. Isso, vocês reparam como é que é integrado a questão a nível internacional com a produção de não só da exportação de valores culturais brasileiros. Isso também é importante, além de ajudar a economia local, é uma forma de expandir a cultura nacional para além de suas fronteiras. Fortalecer instituições financeiras para incentivar justamente a expansão e acesso de serviços bancários, de seguros, por exemplo, também financeiros. Aumentar apoio da iniciativa de ajuda para o comércio, Aid for Trade, para os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de quadro integrado reforçado para assistência técnica relacionada com o comércio a países menos desenvolvidos. 2020, esse é o último, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Vamos agora falar dos temas possíveis para as próximas redações do Enem. 3 temas de redação que vão provocar um pensamento bem crítico sobre o tema. Tema 1. Estratégias para alcançar crescimento econômico sustentado com foco na inovação e diversificação produtiva. Vamos lá. Trabalho decente e igualdade salarial, desafios para homens e mulheres. Terceiro tema, combate ao trabalho infantil e a escravidão moderna. Então, acho que com esses 3 vocês podem falar e vou dar um tema bônus, tema 4, produção e consumo sustentáveis no contexto econômico. Então, com essas 4, eu acho que você vai conseguir articular bastante pensamentos para que você consiga blindar essa ODS que é importante, como eu falei, lembrando, ela é locomotiva para as demais ODS.